A Páscoa. Este vídeo tem o objetivo de mostrar quando e onde surgiu a Páscoa, quem a instituiu e qual o seu propósito. Entre 1988 e 1885 a.C., segundo a cronologia da Bíblia, o mundo sofreu uma grande seca e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras. Mas no meio da fome, no Egito havia fartura de alimentos que haviam sido estocados durante 7 anos de abundância. Mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Gênesis 41, 55 a 57. Em Canaã, afetada gravemente pela seca, havia uma família de hebreus chamada Jacobinos, porque seu patriarca se chamava Jacó. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Gênesis 42, 1 e 2. Após idas e vindas, em cerca de 1883 a.C., pela cronologia da Bíblia, Jacó, pai de José, governador do Egito, e sua família de 70 pessoas, entrou no Egito para fugir da seca em Canaã. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Gênesis 47, 3 e 4. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Gênesis 47, 8, 9. O tempo passou, aquela geração desapareceu, e surgiu uma nova geração e um novo rei que não tinha ligação com a descendência dos hebreus. Nos últimos 2 séculos em que esteve no Egito, o povo hebreu foi escravizado e submetido a trabalhos forçados. Até que apareceu Moisés, que foi enviado por Deus, com seu irmão Arão, para libertar o povo da escravidão do Egito. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores,
porque conhecia suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do perizeu, do heveu, do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Êxodo 3. Após 10 pragas terríveis sobre o povo egípcio, o povo hebreu foi liberto e lançado fora da terra do Egito. O povo hebreu está prestes a ser libertado por Deus da tirania do Faraó após 430 anos no Egito. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Êxodo 13, 40 a 41. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. Êxodo 13, 37. A data da saída foi o dia 15 do primeiro mês do primeiro ano do novo calendário. Ano histórico, 2666 após a criação de Adão. Ano aproximado, entre 1556 e 1453 a.C., segundo a cronologia da Bíblia. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Êxodo 13, 21.